O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando de Finanças. Um programa desenvolvido para ajudar a sua família na vida conjugal, na vida administrativa, trazendo as bênçãos de Deus para o nosso lar. Antes de iniciarmos o programa, eu quero chamar você para meditarmos na palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, verso 23. Diz assim: todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Com base neste verso, quero convidar você, aonde você estiver, se você puder dobrar os seus joelhos perante a presença de Deus, ou fechar os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse programa que inicia, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos abençoando, nos dando discernimento, sabedoria, e que possamos aqui aprender mais de Ti e colocarmos em prática todas as lições que Tu tens dado para nós durante toda a nossa vida. Seja com esse programa, em nome de Jesus. Amém. Ok, sejam todos bem-vindos, queridos ouvintes, queridos internautas. Vamos para a nossa primeira parte do programa, que é História de Sucesso. E hoje nós temos uma convidada especial. Queremos convidar para o programa Terezinha Cardoso. Tudo bem, Terezinha? Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes que estão conectados aí na rádio. Da TV Conectados, né? Isso, Rádio Conectados com Deus. E também nós estamos agora, vamos transmitir pelo YouTube, viu, Terezinha? Você vai ficar chique aí, ó. Olha, que privilégio, hein? E quero aproveitar e parabenizar também, Fábio, aí pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado, estou muito feliz de ver você aí dirigindo esse programa. Amém. Deus seja louvado por tudo, né? Terezinha, vamos iniciar um pouquinho essa história de sucesso. E olha só, viu, ouvintes e internautas, segura na cadeira aí, guarda o seu lenço, porque hoje promete, viu? Vamos lá. Conta um pouquinho de você. Terezinha, você nasceu em que cidade? É casada? Tem filhos? Conta um pouquinho da Terezinha para os nossos ouvintes conhecer. Então, eu sou natural de Guaxupé, Minas Gerais. E eu vivi em Minas até meus 5 anos. E com 5 anos nós nos mudamos para Campinas, São Paulo. Meu pai foi transferido a trabalho para lá. E lá eu vivi a maior parte do meu tempo. Casei-me lá em Campinas com o João Aquino de Souza Filho. E nós moramos em Campinas por 10 anos. E devido ao trabalho dele, então, ele foi transferido aqui para Dourados. Então, hoje eu moro em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E tem filhos? Tenho um filho, Paulo César, que hoje está com 24 anos, graças a Deus já formado, arquiteto e já trabalhando também. Nossa, quanta bênção, né? Interessante que o João Aquino já participou com a gente de um outro programa e foi uma bênção também a história dele. E hoje nós estamos compartilhando a história da esposa. Olha que maravilha aí, né? Terezinha, com quantos anos você começou a trabalhar? Olha, Fábio, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Foi o meu primeiro emprego. Qual que foi a área de atuação que você iniciou? Então, como eu sou musicista, assim que eu me formei, eu comecei a lecionar no conservatório aí em Campinas, o antigo conservatório Santa Cecília. Hoje ele já não existe mais, porque a diretora faleceu e os familiares não quis dar continuidade ao trabalho dela, mas foi o meu primeiro trabalho com carteira registrada no Conservatório Musical Santa Cecília, em Campinas. Maravilha, então nós estamos falando com uma pessoa que atua na área de música. Então, assim, a minha trajetória... Vamos começar essa história. Assim, não, segura um pouquinho, não adianta nada não, porque senão
o programa, a gente vai terminar aqui, segura aí. Veja só, a Terezinha, ela é formada em música e ela iniciou a carreira profissional, a carreira de trabalho dela, atuando com música, certo, Terezinha? Isso, comecei com música. Legal. Só que, assim, na verdade, ao mesmo tempo, eu tive duas formações, porque no ensino médio, na época que eu fiz o antigo normal, era para ser professora. Então, o meu sonho inicial de criança era ser professora, era dar aula para criança. Então, eu me formei primeiro no conservatório, só que para eu tirar o diploma de musicista, eu teria que concluir primeiro o ensino médio, né? Então, eu só comecei a trabalhar depois que eu concluí o ensino médio, né, que é o antigo normal. Só que eu não fui logo para dar aula para o ensino fundamental, eu fui trabalhar como professora de música. Então, eu tenho a formação para a área de pedagogia, né, de educação fundamental e de música. Só que aí, na época, eu dei prioridade para a música, que era assim, e sempre será a minha paixão. É legal. E conta pra gente um pouquinho, se em algum momento você pensou em desistir do seu sonho, Terezinha? Fábio, eu nunca pensei em desistir dos meus sonhos. Eu acho que quando você desiste do seu sonho, você começa a morrer. Então, todos os sonhos que eu tive na minha vida, graças a Deus, eu consegui realizar. Alguns um pouco tarde, né? Vamos dizer, até fora de época, que você tem aquela idade de fazer faculdade até tal idade, né? Então, eu realizei, graças a Deus, todos os meus sonhos. Nunca pensei em desistir, mas a vida quase me fez desistir por questões financeiras. Entendi. E você, então, vamos entrar aqui na sua história. Você se formou na questão de música, realizou o seu primeiro sonho, que era ser professora, iniciou dando aulas de música, certo? Isso, só que o que eu gostaria de fazer um adendo aí, quando você perguntou de desistir dos sonhos, eu quase não consegui me formar no curso de piano, no conservatório, porque quando chegou no 7º ano, meu pai, ele era aposentado, mas ele também ele era vendedor, e na época ele vendia purificadores de água. E foi uma época que não estava muito legal para venda, né? Então ele falou: filha, você vai ter que parar de estudar piano. Aquilo para mim foi um choque, porque como eu não tinha nenhuma renda, eu dependia totalmente dele. Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá conversar com a diretora. Se ela aceitar como forma de pagamento, ela receber um purificador de água lá para a escola, você continua. Se não, você vai ter que parar e voltar só quando o pai conseguir tiver aí mais um dinheirinho, né? Aquilo para mim foi um soco no meu estômago, né? E aí eu lembro que eu orei muito, né? E nessa época eu já tinha me convertido ao Evangelho, me converti muito cedo. Então eu orei muito a Deus. E aí eu falei: Jesus, toca no coração da dona Helena para ela aceitar esse filtro para eu continuar estudando, porque eu já estava terminando o curso, né? 7º ano já. E para minha alegria, ela aceitou. Ela aceitou receber como forma de pagamento daquele mês o purificador de água. Aí meu pai foi lá, instalou o filtro, eu fiquei feliz da vida. E aí depois, no próximo mês, meu pai já se reequilibrou e eu pude concluir. Amém, glória a Deus, né? E aí nós começamos a entender o lado de empreendedor e vendedor da Terezinha. Foi lá e vendeu o primeiro produto, um purificador de água. Exatamente, tem no sangue, né? Tem no sangue por causa do meu pai. Legal. E dentro desse início de carreira, de trajetória, em algum momento você teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com algum familiar seu? Você comentou a respeito do seu pai, mas você já teve um contato direto com alguém da sua família trabalhando junto? Olha, Fábio, agora que eu me lembrei, trabalhei sim. Isso já depois que eu já estava casada, porque assim que eu me formei, a própria diretora me convidou para trabalhar no conservatório. Então eu trabalhei no conservatório
acho que uns 3 anos, mais ou menos. E aí o pastor Juraí me convidou para ir para a escola missionária. Então eu fui para a escola missionária, me formei. Da escola missionária, como nós não temos essa... Eu não sei nem que palavra usar, né? A mulher não pode ser pastora, né? Então, ele falou, olha, Terezinha, eu sinto muito não te dar um campo para você ser mulher, mas você vai trabalhar, então, na Isaac Newton. Então, eu fui para Isaac Newton, né? Porque não podia ser obreira bíblica, então, eu fui para Isaac Newton. Fiquei 3 anos na Isaac Newton, em São Paulo. Eu fui uma das primeiras professoras a trabalhar na Isaac Newton, junto com a Janete, a Margarete, na época do irmão Edgar Lupe. Trabalhei, a princípio, na igreja, na escola de Arthur Alvim, e depois fui pioneira também no prédio novo, que começou, hoje é um grande prédio ali na Vila Matilde, mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula onde era a escolinha das crianças. Nossa. Aí depois que o prédio foi aumentando e tal, eu fiquei ali na sala de aula ali na Vila Matilde. E depois a minha mãe piorou o estado de saúde dela, eu tive que ir para Campinas para cuidar dela. Lá em Campinas, fui convidada a abrir uma Isaac Newton lá. Essa história muito me emociona demais, porque teve um caso de uma criança, o nome dele é Renato Ângelo. Os pais muito estudados, o pai era físico, a mãe socióloga, e esse menino tinha tido um trauma de infância numa pré-escola, em uma outra escola, que eu não me lembro o nome, né? Uma escola particular de São Paulo, que a professora tinha jogado um apagador no menino. E esse menino ficou traumatizado, né? E esse menino não ficava na escola sem a mãe ficar na porta da sala de aula. Aí eu lembro que ela chegou lá na Isaac Newton, conversou com a Leia, e a Leia falou, olha, tem uma sala lá na Vila Matilde que tem poucas crianças, tem uma professora assim, assado, vai lá, conversa com ela, vê se ela topa a parada de você ficar na porta da sala de aula dela e ela dando aula, né? Aí, quando ela chegou na sala, né, eu tava assim, com as crianças ali, e disse que ela me procurou, e ela falou, mas cadê a professora? Porque eu sou pequenininha, né? Ela falou, mas a professora não tá aí, né? Aí quando eu levantei, ela viu que eu era a professora, ela me contou a história, e eu falei, não, tudo bem, nós estamos aqui para contribuir, pode ficar aqui na porta da sala de aula, sem problema, e a gente vai cuidar do seu filho. Eu sei que ela ficou mais ou menos, eu acho que 1 mês ali, todos os dias na porta da sala, vendo eu dar aula, e o menino só ficava com ela ali. Aí eu me lembro que um dia, Fábio, eu contei a história de Davi e Golias. E falei da coragem de Davi, da fé de Davi, né? Que a gente não devia ter medo de nada, porque Jesus estava conosco, então nós poderíamos vencer os nossos medos e ser valente como Davi. Aí tá, quando foi no dia seguinte, a mãe chegou para mim e falou assim, Tê, o Renato falou que eu não preciso mais ficar aqui na porta da escola, aqui na sala de aula, porque ele quer ser valente igual Davi. E não precisa de eu ficar mais aqui não, porque ele vai ser corajoso igual Davi. Eu, assim, para mim foi uma surpresa, né? Ela falou assim, só que é o seguinte, eu não vou embora, eu vou ficar dentro do carro lá fora, porque qualquer coisa, eu tô aqui. E o menino tinha crise de pânico, né? Ele começava a chorar, ficava com tremores, taquicardia. Aí eu fiquei orando, falei, ai, Senhor, abençoa. E ela lá fora, dentro do carro. Fábio, nunca mais essa mãe precisou ficar na escola. E aí, quando eu falei para ela que eu ia embora para Campinas, ela se desesperou. Ela falou, não, aonde você for eu vou atrás, nem se for para você dar aula na sala da sua casa. Olha. E aí eu fui para Campinas e você acredita, essa senhora como esposo pediu demissão do trabalho, ela trabalhava... eu não me lembro aonde, em São Paulo, um lugar muito importante, ele trabalhava também, eles pediram demissão do serviço, compraram uma casa em Campinas, e o filho dela ia ter aula na sala da minha casa,
E ele ia para São Paulo fazer a prova na Isaac Newton. E aí um dia ela falou assim, Terezinha, vamos abrir uma sede da Isaac Newton aqui? Eu vou com você de porta em porta para a gente conseguir aluno e nós vamos abrir uma escola aqui. Eu falei, meu Deus, o negócio tá tomando uma proporção, né, que eu não esperava. Aí eu sei que nós fomos falar com o Edgar, em São Paulo. O Edgar alugou uma casa em Campinas e nós começamos esse trabalho. E essa mãe foi realmente comigo fazer propaganda lá em Campinas. Nós abrimos a Isaac Newton em Campinas, ficamos um bom tempo. O menino ficou até entrar depois na 5ª série, que já não tinha mais ali condições da gente acompanhá-lo. E ele se formou, hoje já é acadêmico, já se formou também. Então, assim, foi uma história que mexeu muito comigo. Mas por que eu estou te contando isso? Porque depois disso, quando você perguntou se eu fui trabalhar com alguma pessoa, aí depois disso eu me casei, né? Fiquei morando em Campinas. E a Sônia e o Rui, eles assumiram o asilo de Louveira. E eu fui a Sônia com o Rui, a Sônia é sua irmã? A minha irmã. A Sônia é minha irmã. Assumiu a direção do asilo em Louveira. E na época a Sônia Regina era assistente social de Samaritano. E ela me fez o convite se eu gostaria de trabalhar na casa de repouso com musicoterapia com os idosos, né? E aí foi onde eu fui trabalhar e trabalhei junto com a Sônia. Eu fiquei junto ali no asilo, trabalhando na casa de repouso por 7 anos com musicoterapia. E essa relação, você com a sua irmã, foi legal? Teve alguns contratempos? A gente sabe que tem umas dificuldades, né? Mas como que foi para você trabalhar com a sua irmã, Terezinha? Olha, eu não tive problema algum. Pelo contrário, muita coisa na área de assistente social. Antes de eu me formar, eu aprendi tudo com eles. Para mim, ali foi uma lição de vida muito grande, trabalhar ali com os idosos. O resultado de musicoterapia foi incrível. A Sônia é uma pessoa muito humana. Eu não tinha experiência assim de trabalhar com idosos. Ela com muita paciência foi me explicando como fazer, né? E então assim, graças a Deus a gente não teve nenhuma dificuldade de relacionamento. Legal. E aí, então agora pera um pouquinho. Você tinha formação de música, pedagogia e você soltou alguma coisa de assistência social, é isso? Então, aí até essa época eu não tinha feito nenhuma graduação. Isso é uma das coisas assim que hoje eu me arrependo de não ter aproveitado a oportunidade de estar morando em Campinas, São Paulo e não ter feito uma faculdade na época, né? Então, a minha primeira graduação eu fui fazer quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados. Então, aí eu me formei em assistência social. Hoje eu sou assistente social. Legal. E é a sua área de atuação hoje? É minha área de atuação hoje, exatamente. Ok. Queridos ouvintes, nós vamos fazer uma pausa agora nessa história de sucesso. Vamos para um louvor, mas não saia daí. Já já nós voltamos para finalizar a história de sucesso da nossa querida irmã, amiga Terezinha Cardoso. Já já voltamos. Graças, Senhor, por mostrar-me o caminho aqui, o caminho em que devo andar para o céu chegar. Graças, Senhor, pelas provas que tu me dás, pois eu posso assim crescer, posso aprender, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei, o seu Espírito me diz o que fazer. E quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca, sim, Cristo
Senhor, pela tua vitória, por saber da história do amor de Deus. Graças, Senhor, pela paz que já tenho aqui. Muito em breve eu espero ver o seu lar de amor, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei. O seu Espírito me diz o que fazer. E quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca, sim, Cristo está pronto a me dar a sua mão. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e nesse quadro História de Sucesso estamos ouvindo aqui a linda história da nossa irmã, querida amiga Terezinha Cardoso. Terezinha, agora conta pra gente um pouquinho o que a fé trouxe para a sua vida. Olha, Fábio, a fé foi o que me fez alcançar os meus sonhos. A fé me ajudou a não desistir e a fé me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. A fé no meu Salvador, a fé em Jesus fez toda a diferença. Foi por meio dela que eu consegui chegar até aqui. Eu falo que sem fé realmente é impossível agradar a Deus, é impossível você realizar os seus sonhos. E é impossível você ficar de pé. Amém. E eu tô sabendo de um detalhezinho aí, meio nos bastidores, que a Terezinha não parou só na assistência social, é isso mesmo? Eu sou assim, eu amo estudar, sabe, Fábio? Eu tenho uma sede pelo conhecimento e em toda a minha trajetória eu não paro de estudar, eu estou sempre estudando, eu estou sempre pesquisando, fazendo cursos paralelos. E um dos cursos que eu fiz em 2009, quando eu mudei para cá, foi o curso do INAP, que na época era o Hospital Oasis Paranaense, né, que fazia esses cursos em vários polos do Brasil. E quando teve o curso de terapias naturais aqui em Campo Grande, eu fui fazer. Porque, como eu mudei para cá, tinha uma rádio perto da minha casa. E uma coisa falava no meu coração: por que você não faz um programa de saúde total nessa rádio? E eu comecei a fazer esse programa. Nós começamos gratuitamente, eu consegui 1 hora de programa gratuito nessa rádio. Era uma rádio comunitária católica, né? E também tinha essa utilidade pública, né? Então eu fiz um projetinho, apresentei para eles, e aí eu vi a necessidade de estudar mais, né? Aí eu fiz o curso, né, de iridologia, das terapias naturais, e eu sempre tive essa queda para o naturismo. Eu acho que isso é do meu avô, né? Tanto eu e o Geraldo. O meu avô ele era herveiro, né? Mateiro, que o povo fala, fazia garrafada. Então, eu acho que a gente tem esse dom aí. DNA. Isso, que veio do meu avô paterno. E agora, em 2018, foi que me deu essa vontade de fazer a faculdade de nutrição. E devido ao concurso ter demorado para me chamar, né, que eu sou concursada hoje pela Prefeitura de Dourados, né, eu trabalho no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e eu fiz o concurso em 2016.
e demorou 2 anos para nós sermos chamados. Então, eu praticamente já estava desanimada. Eu falei, olha, não vão me chamar. A área de assistência social, ou você faz um concurso, ou você vai para uma empresa privada, mas aqui em Dourados é bem complicado para você conseguir. Se você não tiver o QI, sabe? aquele que indica, né? Então você não consegue, é bem complicado. E só para você ter uma ideia, é proibido por lei, tanto no CRAS quanto nos CREAS, ter pessoas não concursadas atuando como assistente social. E, infelizmente, aqui em Dourados, na época, havia pessoas não concursadas ocupando a vaga de nós concursados. Então, foi feita uma denúncia no Ministério Público por colegas, não fui eu não fiz essa denúncia, mas foram colegas que se uniram, inclusive advogados, outros assistentes sociais, entraram no Ministério Público denunciando que havia pessoas atuando sem concurso público. Aí você imagina o que aconteceu, né? Então, praticamente, a prefeitura ela foi obrigada a tirar essas pessoas que trabalhavam no nosso lugar, que já tinha feito o concurso, já tinha sido aprovado, estava assim... Eu estava em 18º lugar, eu seria uma das próximas a ser chamada, né? E aí eu me lembro, Fábio, que você falou da fé, né? Só estou fazendo esse parênteses para você ver como Deus atua na nossa vida. Eu estava numa vigília na igreja, eu já tinha desanimado de fazer desse concurso, eu já tinha começado a fazer 1 ano de nutrição. Eu comecei no início de 2018, isso era final de 2018. Eu estava nessa vigília e uma irmã da igreja foi lá na frente e deu essa notícia que eu te falei, que tinha acontecido isso, que o Ministério Público ia chamar os assistentes sociais que tinha feito o concurso, e me deu aquele clique. Eu falei, então pode ser que eu tô na fila. Que eu tô na fila. Mas olha só, eu estava com passagem comprada para Campinas, para o dia 1º de janeiro, eu ia voltar dia 31 de janeiro. E eu deveria me apresentar na prefeitura no dia 16 de janeiro. Fábio, se eu não tivesse ido nessa vigília, eu iria perder o concurso. Eu não iria me apresentar. Porque primeiro eu já tinha cansado de olhar no Diário Oficial, era final de ano. Falei, esse concurso não vão chamar mais. E quando ela falou aquilo, eu vim, terminou a vigília, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e abrir o Diário Oficial e meu nome estava lá. Era para me apresentar no dia 16, com todos os papéis, passar pela perícia e tomar posse no dia 24 de janeiro de 2019. Então foi a conta de eu ir ver meu paizinho vivo pela última vez e voltei para trabalhar. Só que aí eu já tinha feito 1 ano de nutrição. Eu falei, agora eu não vou parar. Primeiro que eu gosto. Segundo que dá para trabalhar nas duas coisas, né? Então é por isso que a nutrição entrou aí como uma segunda opção. É interessante a sua história, Terezinha, porque não existe idade para você buscar os seus objetivos, né? Não existe idade para você estudar, não existe idade para você realizar sonhos. E isso é interessante a gente compartilhar nesse programa, porque às vezes nós estamos falando com uma pessoa que já tem uma certa experiência, mas ela tem um sonho ainda para alcançar, ela tem um desafio, ela tem um propósito, um desejo. Mas às vezes a questão da idade, mas agora não dá, porque isso, porque aquilo, mas não é tarde. Nós vemos aqui a história da Terezinha, que ela não parou, ela tem buscado aí chegar aos seus desafios, aos seus sonhos, e isso tem sido uma realidade na vida dela. Então é interessante a gente compartilhar aqui com os ouvintes, com os internautas, que vale a pena você lutar pelos seus sonhos, vale a pena você correr pelos seus objetivos. E isso não tem idade. Esses dias eu vi uma reportagem de não sei se foi um senhor ou uma senhora, 76 anos, formando em direito. Aí, para nós, vai falar assim, mas agora ele não vai fazer mais nada. Pelo contrário, é agora que está começando a vida para ele, que ele alcançou um sonho da vida inteira.
Então... Fábio, pode falar, desculpa, te cortei. Não, pode continuar. Isso que você falou é verdade, porque a gente, depois de uma certa idade, parece que você encara os estudos com algo mais sério, sabe? Você valoriza mais, você aproveita as oportunidades, você fala, puxa vida, por que eu não comecei antes, sabe? Então, assim, uma coisa que eu tenho de arrependimento é por não ter começado, por não ter feito a faculdade antes, né? Eu já estaria aí com muito mais experiência na área de nutrição, embora eu tenha 30 anos aí de Ministério da Música, né? De lecionar música, formei muitas pessoas, foi muito bacana, mas na área da saúde eu poderia já estar muito mais adiantada, né? Então, assim, parece que eu quero aproveitar tudo o que eu perdi de tempo, que eu não estudei. Para você ter noção, eu estou terminando a graduação de nutrição agora em dezembro e já estou fazendo pós em fitoterapia clínica. Então, eu agradeço a Deus porque Ele tem me proporcionado essas oportunidades, né? Sou muito grata a Deus por isso. Maravilhoso. E agora é mais 30 anos de medicina, hein, Terezinha? 30 anos de música, agora é 30 anos na área de saúde. Se Deus quiser. Eu falei que eu vou, legal, quando estiver bem aqui, se não estiver enxergando direito, aí a gente para. Aí continua legal, no céu, né? Aí a eternidade para aprender de tudo, né? Vai ser muito bom. Ok, Terezinha, resumindo em poucas palavras, o que é dinheiro para você? Sobrevivência. Família. Meu maior tesouro. E Jesus? Meu tudo. Amém. Queridos, eu quero abrir um espaço agora aqui para fazer uma coisa totalmente diferente no programa. A Terezinha é uma das pessoas que para minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha, até me emociona, não sei se eu vou conseguir finalizar isso, mas é uma pessoa assim que ajudou demais. Um dia eu vou contar minha experiência aqui, e esse hino que tocou durante o intervalo dessa entrevista é um hino que toca demais. Nos bastidores aqui a gente estava derramando algumas lágrimas, e a Terezinha, no momento em que nós mais precisamos, nós mais passamos por dificuldades na gravidez da minha esposa, a Terezinha tocava esse louvor pra gente. E assim, é emocionante, né? Graças, Senhor. E essa música, esse louvor mexe com a gente até hoje. E hoje, Terezinha, em vida, a gente quer te dar uma nota de agradecimento por tudo que você fez por nós. A gente tem que agradecer as pessoas enquanto estão vivas. E hoje nós estamos aqui, eu representando a Priscila, a Emily, para te agradecer pelo que você fez por nós e por você estar aqui hoje compartilhando a sua história de sucesso. Muito obrigado por você fazer parte da nossa história e participar também da história do programa Falando de Finanças. Fábio, eu que agradeço o carinho. Eu tenho um carinho muito especial por você, pela Priscila, pela Emily. Eu trago aqui também a fala do meu pai, que a Emily, para ele, era a neta dele. Então, assim, vocês estão no nosso coração e saiba que o que vocês precisarem, a gente vai estar sempre por aqui. Agradeço pela oportunidade de estar participando. Transmito meu abraço a elas também. Desejo para você muito sucesso e nunca desista dos seus sonhos. Amém. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, Tê, pela presença, pela participação, pela sua história. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado, amém. Amém. Está aí, pessoal, mais uma história de sucesso emocionante e que agora nós vamos ouvir um louvor e logo, logo nós voltamos para a dica financeira deste programa. Graças, Senhor, por mostrar-me o caminho, é
ao céu chegar. Graças, Senhor, pelas provas que tu me dás, pois eu posso assim crescer, posso aprender, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei, o seu Espírito me diz o que fazer. E quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca, sim, Cristo está pronto a me dar a sua mão. Graças, Senhor, pela tua vitória, por saber da história do amor de Deus. Graças, Senhor, pela paz que já tenho aqui. Muito em breve eu espero ver o seu lar de amor, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei, o seu Espírito me diz o que fazer. E quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca, sim, Cristo está pronto a me dar a sua mão. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Ouvimos agora há pouco a linda história da Terezinha Cardoso, uma história de sucesso, uma história de superação, uma história de luta, de grandes provas, mas também de grandes vitórias, né? Ela deixou aqui uma nota para cada um de nós. Nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos, dos seus desafios e das suas formações. Neste momento, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Marcos 7 e o verso 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Presta atenção nessa reflexão. O dinheiro não é necessariamente uma maldição. Ele é de grande valor porque, se corretamente usado, pode fazer bem na salvação de almas, em bênçãos a outros que são mais pobres do que nós. Mediante o uso inadequado ou desavisado, o dinheiro se tornará um laço para o possuidor. Aquele que emprega o dinheiro na satisfação do orgulho e ambição o torna uma maldição em vez de bênção. O dinheiro é uma prova constante das afeições. Quem quer que adquira mais do que o suficiente para as necessidades reais, deve buscar sabedoria e graça para conhecer o próprio coração e guardá-lo diligentemente, para que não tenha necessidade imaginárias e se torne mordomo infiel, usando com prodigalidade o capital que o Senhor lhe confiou. Quando amamos a Deus acima de tudo, as coisas temporais ocuparão o lugar certo em nossas afeições. Se humilde e ferventemente buscarmos conhecimento e habilidade para fazermos reto uso dos bens do Senhor, receberemos sabedoria do alto. Quando o coração se inclina para as próprias tendências e preferências, quando é acariciado o pensamento de que o dinheiro pode conferir felicidade sem o favor de Deus, então o dinheiro torna-se tirano, governando o homem.
recebe sua confiança e estima e é adorado como um Deus. Honra, verdade, retidão e justiça são sacrificadas sobre o altar da prata. Os mandamentos da palavra de Deus são postos de lado e os costumes e usos do mundo, ordenados pelo rei Mamon, tornam-se um poder controlador. Queridos, bênção ou maldição? O que é o dinheiro para você? Nós vemos que a dificuldade quanto ao dinheiro é o amor ao dinheiro, porque o dinheiro é instituído por Deus. Deus permite que nós tenhamos dinheiro para a nossa sobrevivência, tá certo? Agora, o problema é quando eu foco no amor ao dinheiro, aquela ambição, aquela coisa, passo por cima de pessoas, passo por cima da palavra de Deus, humilho pessoas, exploro pessoas, acabo tendo vantagens por outras pessoas. Quer ver um exemplo? Imagina no momento da pandemia como nós estamos vivendo. Uma família, o pai perde o trabalho, a mãe também não tem de onde tirar recursos, tem 3, 4 filhos, já as reservas já se foram e agora não tem mais de onde tirar. E aí a única coisa que eles têm é uma humilde casa. A casa vale em torno de talvez uns 100 mil, vai. E aí no momento de desespero, essa família não consegue pegar o valor necessário. E aí uma pessoa que tem um dinheiro chega para essa família e diz assim: olha, 100 mil eu não posso pagar, mas o que eu tenho é apenas 30 mil. Se você quiser, tudo bem, fica com o dinheiro, se não, você fica esperando e sei lá se vai conseguir vender. Queridos, esse tipo de ação não é uma ação cristã. Você vê uma necessidade da pessoa, você tem o dinheiro na mão, você está com 100 mil na mão para poder comprar essa propriedade e ajudar e tirar essa família dessa situação. Quando nós usamos esse poder, sobre aspas, para poder querer achar que estamos ajudando a pessoa, pelo contrário, nós estamos indo contra o propósito e o plano de Deus. Porque Deus, Ele jamais é um Deus de injustiça. Pelo contrário, Ele preza pela fidelidade, pela justiça, pelo amor ao próximo. Então, talvez, se eu estou falando com uma pessoa que quer ter vantagem em tudo, pensa bem, para um pouco, comece a olhar do outro lado, se sinta no lugar da outra pessoa. Talvez uma pessoa que está passando por dificuldade, talvez uma pessoa que está deixando filhos a sustentar. Comece a pensar nesse sentido, porque a diferença nossa como cristãos, o que faz-nos luz neste mundo é a nossa imagem e a nossa vivência e prova daquilo que colocamos todos os dias ao nosso próximo, à nossa família e à nossa sociedade. Queridos, que nós possamos responder essa pergunta. As posses, o dinheiro que Deus tem colocado sobre a minha administração, eu estou tornando em bênçãos, pensando em ajudar as pessoas, em fazer o melhor pelo meu próximo, pela minha família, pela minha igreja, pelos meus colegas, pelos meus vizinhos? Ou eu estou focado somente em ganhar, mesmo que isso eu tenha que humilhar, que pisar e deixar pessoas numa situações piores ainda do que elas estão vivendo? O dinheiro, ele pode ser uma grande bênção em nossas mãos, mas também, se ele não for muito bem administrado, aplicado e focado, aplicado no sentido de fazer o bem e fazer tudo para a honra e glória de Deus, ele pode se tornar uma maldição. Nós vemos aqui que quando amamos a Deus acima de tudo, as coisas deste mundo ocuparão o lugar certo na nossa vida. Então quando você está com Deus, você não vai ficar preocupado em adquirir 2, 3, 4, 5 casas, 4, 5, 6 carros na garagem.
Você vai se preocupar em ter uma vida estável e poder pegar parte daquele recurso que você tem sobrando e ajudar aqueles que estão ao teu lado. Com isso, nós estamos fazendo o papel de Deus. Não é pecado você ter 2, 3 carros, você ter 2, 3 casas. Não é isso que nós estamos dizendo. A questão é o seu olhar, os seus planos e objetivos ficar só nisso. E às vezes uma pessoa tem uma necessidade, talvez até um familiar, do seu lado, pagando aluguel, não tendo de onde tirar. E você às vezes tem 3, 4 casas e às vezes não oferece um tipo de ajuda. Você é obrigado? Não. A pessoa merece ou não merece? Quem sou eu para julgar? Mas pensa bem, Jesus deixou o céu, abandonou a riqueza e veio morrer, se tornou homem, um homem pobre, simples no sentido material. Deu a vida inteira por mim e para você, para nos fazermos ricos para o reino eterno, para termos a salvação. Será que é esse Jesus que nós estamos seguindo? Será que é esse Deus que nós queremos nas nossas finanças? Será que a minha vida até aqui tem sido focada em viver uma vida boa, uma vida em condições e também ajudar aqueles que estão em minha volta? Que o Senhor nos dê a sua graça e nos dê sabedoria para podermos aplicar os recursos que Ele nos oferece para o benefício nosso, da nossa família e também do nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Neste momento, quero convidar a você a fechar os seus olhos ou, se você quiser, dobrar os vossos joelhos para que nós possamos dirigir a Deus uma oração para o término deste programa. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse programa especial. Muito obrigado pela experiência da Terezinha. Ajude a sua família, derrama uma bênção especial sobre ela. Abençoe também, Senhor, a questão do dinheiro que fornece para cada um de nós. Que nós possamos meditar nessa reflexão. Estamos fazendo dessa posse, desses recursos, desses bens, uma bênção em nossa vida, a nossa família, ou esse recurso, esses bens estão se tornando uma maldição? Senhor, não nos deixe colocar o prazer, a loucura deste mundo, a ganância deste mundo, a ambição deste mundo em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos ser prudentes, possamos sim lutar por um carro, pela casa, pelos bens que são necessários vivermos neste mundo. Mas nunca nos deixe trocarmos isso pela salvação eterna. Derrama uma bênção especial pelas famílias que estão nos ouvindo. Se alguém está com essa dificuldade, neste momento, que possa ser visitado por Deus e tu possas fazer uma grande transformação e possamos, se for para perder tudo neste mundo, para termos a Ti no reino celestial, que tu possas cumprir a Tua palavra em nossa vida. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você, nosso querido ouvinte e internauta, por estar conosco em mais um programa. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade no próximo programa.